Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler uma palavra que se encontra, quero ler, como diz a Fátima, algumas palavrinhas. Glória a Deus. Vão na bênção. Antes de ler, eu quero falar em público que eu estava falando em secreto. A palavra do Senhor fala que tudo aquilo que a gente faz em secreto, né, é colocado... aquilo que a gente faz em secreto, depois ele é exposto no telhado. Se a gente peca também em oculto, Satanás grita no telhado. Mas eu entendo que existem coisas que são muito preciosas e que às vezes existem coisas que a gente fala no secreto que elas precisam ser ditas em público, né? E essa semana eu estava falando o Senhor me trazendo à memória algumas pessoas que têm tido experiências tão fortes com Deus e outras que têm amadurecido de uma forma tão interessante, né? E eu estava falando de uma das pessoas, assim, das mulheres de Deus, que sempre foi mulher de Deus. Nós nascemos filhos, homens e mulheres de Deus, amém? Nós somos escolhidos pelo Senhor, logo nós somos dele. Mas o processo da formação é ao longo do tempo, né? E essa criaturinha em especial, eu falei, meu Deus, que interessante... como ela tem crescido, tem entendido o chamado, tem se posicionado, e como eu tenho me orgulhado, porque é uma pessoa que eu olho e eu me espelho muito, porque eu me espelho assim, eu sei que eu nunca vou ser igual a ela, porque eu sou Adriana e ela é uma outra pessoa. Cada um de nós somos seres únicos, amém? E a gente é muito diferente justamente porque um completa o outro. Né? E eu estava falando para o meu esposo, como eu estava admirada da postura, da autoridade que sempre teve, mas às vezes ficava negociando para usar, e da ousadia que tem tido em ouvir Deus e tomar o seu lugar, que é a pastora Gisele. Eu estava falando dela essa semana, sabe? O Senhor me falando de muitas mulheres, mas dela eu comecei a falar com meu marido. Falei, como Deus é lindo. Apesar de nós como líderes, como Deus tem trazido cura, visão e liberdade e libertação para o seu povo. Né? E eu achei lindo, ela chegou ali e falou assim, olha, eu preparei algo. Não, eu nem sabia que ela tinha feito algo para a evangelista Fátima. E o meu coração se encheu de orgulho. Eu falei, que pastora mais linda, né? Talvez era minha obrigação, mas meu Deus do céu. Mas ela foi, tomou a frente, já entendeu, ouviu o Senhor e ousadamente fez aquilo que Deus falou com ela. Glória a Deus pela tua vida, pastora Gisele. Glória a Deus. Pastora Gisele e pastor Daniel têm sido, assim... extraordinários, né? Braços direito. Assim como você também é onde o Senhor te colocou. E se você não tem sido, é porque você está passando pelo processo para entender que você é e se deixar ser. Amém? E a palavra que eu quero compartilhar com vocês rapidamente, que o Senhor falou ao meu coração e... sobre muitas coisas que a gente tem passado nesse tempo, né? Nós como humanos, nós como população, e aí vai refinando, né? Nós como humanos, nós como brasileiros, nós como paulistas e nós como igreja, a gente tem passado por momentos assim muito desafiadores. Né? Temos passado por momentos bem difíceis, onde a gente está num tempo de muitas inseguranças, né? Econômica, financeira, saúde, família. Nós estamos vivendo num tempo onde ou a nossa fé aumenta ou a gente afunda, sim ou não? É ou não é? Né? A gente está sendo provado, a gente está sendo colocado no fogo. Antes você conseguia prever algumas coisas. Hoje você literalmente precisa viver um dia de cada vez, porque amanhã só o Senhor sabe o que vai acontecer. Aí você fala assim, pastora, sempre amanhã só Deus soube. Não, mas pensa bem, se há 3 anos atrás você não fazia planos muito mais seguros, por exemplo, das suas férias do que agora. Você conseguia planejar muito melhor umas férias do que agora, sim ou não? É ou não é?
querendo ou não, passa no nosso coração algumas inseguranças, alguns temores. E a gente tem sido desafiado por coisas difíceis que têm acontecido perto da gente, longe da gente, dentro da gente. E quando a gente passa por esses momentos difíceis, é a hora que a gente começa a pensar no significado e no sentido da nossa vida, não é? Aí a gente começa a questionar um monte de coisas. Essa semana eu estava... nós fomos, né, participar com uma família que viveu um momento tão difícil, né, onde o esposo foi enterrar sua esposa, estavam ali os filhos, e se tem uma coisa que eu tenho bastante dificuldade é com velório. Eu tenho bastante dificuldade, né? Assim, é uma coisa que eu ainda estou elaborando, mas Deus está me trazendo muitas curas nessa área, né? Porque a gente vive algumas coisas ao longo da nossa vida que a gente acha que quando a gente põe uma pedra em cima está resolvido. Nada que a gente esconde está resolvido. Nada que a gente esconde está resolvido. Pode ficar escondido por 20, por 30, por 40 anos, mas uma hora virá a luz, né? E nessa quarta-feira, quarta. E nessa quarta-feira, né, eu senti que eu precisava estar ali, né? Embora eu tinha uma consulta marcada, e olha só, interessante, como às vezes a gente consegue ter... como às vezes a gente tem a oportunidade de escapar de algumas coisas, e o Senhor nos dá a liberdade da gente escolher ouvir a voz dEle, ou a gente escolher ouvir a voz da nossa alma, né? E sempre que a gente ouve a voz da nossa alma, depois vem a culpa. Mas eu falei, não, eu preciso estar. Então, foi um momento, estávamos ali num momento bem difícil, e aí o esposo falou, o pastor falou, e para minha infelicidade pediram para eu falar. Infelicidade. No momento que eu ouvi, a senhora tem alguma coisa para falar? Eu falei, oh meu Deus, já é um momento que eu não... Mas na hora o Espírito Santo disse, eu já disse a você que você teria que falar. Mas as coisas que eu falei ali, elas falaram muito comigo, foi o que Deus foi falando comigo. E eu fui declarando, falando de algumas palavras ali. E uma das coisas que Deus me falou é que a gente está num tempo onde a gente se diz muito, não é que a gente se diz por a gente não ser, mas a gente declara que a gente é filho de Deus, que a gente é pessoas de fé, que a gente sabe quem nos chamou, que a gente sabe quem é o nosso Deus, mas a gente só vai ter certeza da verdade mesmo que está dentro do nosso coração quando nós somos desafiados. E às vezes a gente precisa de perder o apoio do chão, às vezes a gente precisa de perder o colo para poder andar. Às vezes a gente precisa de perder o carro para descobrir que a gente tem perna. Sim ou não? Às vezes a gente precisa passar por um momento de enfermidade para descobrir que a gente não pode comer coisas que Deus já havia falado há muito tempo que a gente não precisa comer, que a gente não pode comer. Então, o Senhor começou a falar algumas coisas, dizendo assim, é um momento difícil, mas é o melhor momento onde eu posso falar e vocês conseguem ouvir a minha voz, porque é no silêncio que a gente consegue ouvir Deus. E quando tem festa, tem muito barulho. Onde tem muito barulho, tem muita distração. Mas onde tem muito silêncio, a gente precisa se ouvir as verdades que tem dentro de nós, que para nós é verdade, mas quando a gente pede para o Espírito Santo provar, a gente descobre que não é verdade, que é uma verdade da boca para fora, que a gente fala para tentar convencer a gente primeiro e depois convencer o outro, sim ou não? E verdades que a gente tenta dizer para Deus, só que Deus conhece todas as coisas. Né? Como diz a palavra do Salmo 139, antes que a palavra chegue aos nossos lábios, o Senhor já sabe. Porque Ele esquadrinha o nosso coração. Então, a gente está vivendo um tempo onde agora é o momento da gente se conhecer, da gente se ver como filho diante do Senhor, como anda verdadeiramente a motivação do nosso coração. Realmente, aonde está o nosso coração? Aonde está a nossa confiança? Aonde está a nossa fé? Porque, gente, celebrar o nome do Senhor quando está tudo certo é muito fácil. Sim ou não?
Celebrar o nome do Senhor, orar pelas pessoas quando você está bem de saúde, orar, profetizar sobre a vida financeira de alguém quando financeiramente você está bem, é muito fácil. Mas será que verdadeiramente você crê naquilo que você prega quando você está bem, no dia que você está mal? Porque se a gente associa a nossa condição àquilo que a gente precisa dizer, isso não é fé. Quando eu digo que Deus é um Deus que cura e eu estou enferma, não significa, e quando eu digo isso, eu estou exercendo uma fé maior ainda, porque eu estou dizendo quem é o meu Deus. Porque o meu Deus, ele não é simplesmente uma cura de enfermidade. O meu Deus, ele é todas as coisas. Porque se eu disser que se eu tenho uma enfermidade, Deus não me cura, então Ele não é Deus, eu estou reduzindo o meu Deus a uma cura. Meu Deus não é uma cura. Meu Deus não é um milagre. O meu Deus não é uma bênção financeira. O meu Deus é Deus que governa todas as coisas. Ele governa todas as coisas. E tem uma palavra que a gente fala por hábito, mas eu me sinto desconfortável porque ela não é verdade na minha vida. Eu não vejo essa palavra como verdade. E muitas vezes a gente usa por hábito e nem por entendimento dela. A gente costuma dizer assim, Deus está no controle de todas as coisas. Para mim, eu não vejo assim. Eu não sinto que Deus está no controle da minha vida. Não, da minha não. Eu sinto que Deus governa a minha vida. Ele não controla. Eu não me sinto uma pessoa controlada. E eu vou além. Eu gostaria de ser controlada por Deus. Seria muito mais cômodo e mais confortável para mim. Porque o que é um controle? Você já né, os obs que o diga, né? Você já sentou na frente da sua televisão, se jogou no sofá, estendeu, colocou a pernona para cima e pegou um aparelhinho e começou a apertar uns botãozinhos e lá na frente, aquilo que estava distante de você, começou a aparecer as imagens que você queria? Como é o nome daquele negocinho que estava na sua mão? Controle. Quando você está com controle, você clica e aquilo dá a resposta que você quer, na hora que você quer e na forma que você quer. O governo, ele é diferente. Quando alguém está governando, você acha de verdade, você acha de verdade que o apóstolo Alan controla essa igreja? Ele consegue controlar? Ele só governa. Como é o governo? Ele chama os supervisores, ele tem ali a equipe de supervisores, e ele dá a direção para os supervisores de área, que dá a direção para os setores, que dá a direção para as células. E ali eles vão se movendo. Se ele controlasse, a gente não teria nenhum problema em nenhum grupo de alívio, porque ele conseguia controlar. Mas a gente tem muitos problemas, graças a Deus, porque é os problemas que não faz crescer. E quando se tem problema, eles são resolvidos pelo Senhor a partir de um bom governo. Sim ou não? Você acha que o presidente da República controla o Brasil? Não, ele tenta governar, né? Ele tenta governar. Então o Senhor é um Deus de governo. E Ele é Senhor, só que nós, como somos, nós filhos de Deus, que declaramos somos filhos de Deus, nós dizemos assim, Senhor, a minha vida é governada por Ti, os meus desejos são governados por Ti, eu morri, e então eu ressuscitei em Ti, então agora minha mente é mente de Cristo, os meus sentimentos é o sentimento de Cristo, o que move dentro de mim é o Espírito Santo de Deus. Será? Quando a gente morre, quando a gente morre para o mundo e nasce para o Senhor, a gente precisa de ressuscitar com a natureza da onde? Com a natureza de quem? Nova criatura, pessoal. Eu morri para o mundo e nasci para Cristo. Então a velha criatura morreu, né? Todos os atributos do diabo que tinha em mim foi enterrado. E agora eu vou renascer com os atributos de quem? Ufa! Eu sei que a gente ia ter que começar de novo lá, pastor Daniel. Com os atributos de quem? De Deus. Então, eu sou um filho de Deus. Nós somos pequenos cristos. Sim ou não? Pequeno Cristo, a gente é um Deus. Nós somos a representação do Salvador nessa terra. Amém? Amém?
Cristo se move nessa terra a partir de quem? Quem representa Cristo nessa terra? Eu. Eu represento Cristo nessa terra. Então, se eu digo que eu sou filho de Deus, as características que precisam ter, que eu preciso buscar todo dia, as características de Deus, sim ou não? Você é formado por quê? Corpo, alma e espírito, sim ou não? E quando Deus criou a gente, qual foi a fala quando estava o Pai, Filho e Espírito Santo? O que ele falou? Quando ele estava lá, façamos a nossa imagem e semelhança. O que em Cristo representa? O corpo. A igreja, mas na criação, lá naquele dia, que falou, vamos fazer ele igual a gente, então o homem é tripartido. Então a gente tem que ser parecido com Deus, sim ou não? Se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, a gente também é triuno. Tudo bem? Deus tem Jesus, que é carne, que é o corpo, né? Tem Deus, que é o Espírito. Vamos comparar com a gente, a Trindade. O meu corpo, essa carne representa o quê? Jesus, a carne de Jesus, que foi o encarnado, Deus encarnado. O nosso espírito é a parte que a gente conecta com Deus. Quando a gente aceita Jesus, o nosso espírito estava morto, agora ele revive, sim ou não? E a nossa alma simboliza o quê? Eu já falei de Deus e falei de Jesus. A nossa alma simboliza o quê? A nossa alma simboliza o quê? O Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo, quando lá em Romanos diz que ele intercede por nós com gemidos. O gemido é uma representação de quê? Quando você geme. Por que você geme? Porque você está sentindo alguma coisa. Você sente alguma coisa no corpo. Se você me beliscar, eu vou sentir. E eu vou gritar. Só que não é exatamente o corpo. Não é o corpo que dá o sentimento. Quando você toca no corpo, vai acionar os nervos que vai mandar uma informação para a minha alma. Então, o chorar, o se alegrar, o desejar, o renunciar, o quero, não quero, está relacionado à nossa alma. O gostar ou não gostar está relacionado à nossa alma. A nossa alma tem a mesma representação que o Espírito Santo. O nosso corpo representa o corpo de Cristo. Cristo, o Deus encarnado. A nossa alma representa o Espírito Santo. O nosso espírito está ligado com Deus. Por isso que nós somos tripartidos. Assim como Deus é triuno. E quando a gente ressuscita, a gente declara que a gente recebeu toda a cura no nosso corpo. Sim ou não? Agora a gente tem direito. Isaías 53 diz que Cristo levou sobre si todas as enfermidades. É incrível como a gente não se conforma com a enfermidade no corpo, mas a gente arrasta e esconde as enfermidades da alma. A gente esconde, joga até, coloca no baú as enfermidades da alma. E a gente pensa que elas não existem mais. E a gente está feliz porque o corpo está sarado. A gente está feliz porque o nosso espírito está conectado com Deus. Mas quem consegue dar direção para a gente se mover é a nossa alma. É o Espírito. Quem que ficou para nos conduzir, para nos consolar e para nos preparar para ir para a eternidade? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo representa a alma de Deus. O Espírito Santo representa as emoções de Deus. Jesus veio nessa terra, cumpriu o propósito, ele encarnado, morreu, ressuscitou, e agora, ele encarna, ele esteve aqui, foi encarnado, morreu, fez todo o processo que ele precisava, está com o corpo glorificado. Deus continua sendo Deus, aquele que governa todas as coisas, e o Espírito Santo se move aqui entre nós, porque ele sabe que a parte de nós que ainda precisa ser restaurada é a nossa alma, mas a gente acha que não, que está tudo certo. E aí, então Deus começa a fazer a gente passar por processos para a gente enxergar que a nossa alma verdadeiramente não está como a gente pensava que está. A nossa fé, a gente não consegue entender, entre aspas, a fé pelo Espírito. Você pode não querer aceitar, mas a fé está relacionada com a sua emoção. Porque a fé não explica, mas a gente crê. A gente sente, mas ela não explica. Então, para a gente ter fé,
A fé vem a partir da nossa alma também. Porque a alma é o sentimento, mas também é a razão. Tudo que está relacionado ao pensamento e à emoção está ligado à nossa alma. E o Espírito Santo entende de alma, porque ele é a alma. Então ele está aqui para trabalhar a nossa alma. E a gente, como igreja, como filhos de Deus, a gente sempre declarou que crê. Eu lembro quando a gente cantava aqui, Jesus, por ti eu viverei. Canta, gente. Já cantou tantas vezes. De novo. Jesus, por ti eu viverei. Uau. Quantas vezes a gente cantou essa canção? Porque na hora que a gente estava cantando, a gente tinha certeza que a nossa expressão de amor por Deus era incondicional. Por ti eu viverei e nunca me envergonharei. Assisti um filme uma vez, não lembro o nome do filme, porque eu não sou lá de casa, eu não sou a dos filmes. Mas me marcou muito, porque tinha os muçulmanos, tinha um grupo de muçulmanos que foram presos, não sei por causa do quê, não me lembro. Não me lembro, que só me marcou uma cena, me marcou nesse filme. Como não é uma coisa que eu curto, então eu esqueço. E eles estavam na cadeia, estava preso, e aí quando esse grupo de muçulmanos entrou na cadeia, tinha já as facções dentro da cadeia. E aí o líder do outro grupo foi confrontar o líder dos muçulmanos. Só que o líder muçulmano, assim, ele era magro, pequeno, e o líder dessa gangue que estava na cadeia, um cara forte, poderoso. E ele ficou irritado porque o líder deu a comida dele para uma outra pessoa. E ele falou, aqui manda sou eu, se você não quer comer, você não come, você não vai mais alimentar ninguém. Ele falou, eu vou, a comida é minha, eu dou para quem eu quiser. E o cara foi peitar ele. Quando o cara foi peitar o líder desse grupo muçulmano, aí os outros se levantaram, mas eles eram muito fraquinhos. Eles se levantaram e ficaram de pé. Aí o líder da gangue olhou para ele e falou assim, ele olhou para ele e falou assim, você vai lutar comigo você sozinho? Eu deixo você pegar todos os seus homens e tentar brigar com os meus homens, porque os homens dos outros também, ele sabia que não ia dar conta. Aí ele olhou para ele e falou assim, não precisa disso. Por que você não enfrenta a gente? Aí ele falou, porque eu não preciso, porque eles matam por mim. Aí ele falou, então eu vou te fazer uma pergunta. Nós vamos fazer o desafio diferente. Um dos meus homens morre por mim, e quem dos seus homens morre por você? Aí foi saindo um por um da gangue. Foi afastando. O líder ficou sozinho. Todos os amigos ficaram perto. Falaram, por ele a gente morre. Falei, então a diferença não é o quanto você está disposto a lutar. Diferente é o quanto você está disposto a morrer. O que mais importa não é o quanto você tem peito para lutar, mas é o quanto você tem peito para morrer. Jesus, por ti eu viverei e por ti eu morrerei. Senhor, por ti eu luto e venço. Senhor, por ti eu posso perder? Eu posso perder por ti? Por que as perdas por que os ganhos são de Deus e as perdas são do diabo? Por quê? Quem disse? Sabe quem disse? A nossa geração. O mundo está tentando criar pessoas hedonistas que só vivem em função de prazer. E o discurso do mundo é esse: seja feliz, se realize, abra mão de tudo. Você pode, você consegue. O centro de todas as coisas é você. Você tem que focar em você. Só que o evangelho é o contrário disso. Ser cristão é fazer o caminho de volta. Morra, doe, perca o que você tem. E esse é o tempo em que nós estamos tendo a oportunidade de viver os desafios do cristianismo. Esse é o tempo que a gente vai ser espremido como uma laranja, porque quando é espremido que você vê o que tem dentro. Comprei um saco de laranja outro dia, mas fiquei tão frustrada, as laranjas estavam lindas. Quando eu peguei as bichinhas, não tinha nenhum suco dentro, estava seca. Sabe quando você põe no espremedor, não sai um caldo? Não sai uma gota. Falei, não, mas as bichinhas estavam bonitas, mas não sabia, eu não sabia escolher.
Agora é a hora da nossa essência vir, e Deus sabe que há a essência dele dentro de mim e de você. Mas ele sabe a quantidade e a gente não sabe a quantidade. Então, nesse tempo, ele vai me desafiar ainda mais e ele vai te desafiar ainda mais para você saber o tamanho da tua fé, ou a proporção do teu amor, até onde de verdade você está disposto a fazer uma entrega, para que você tenha a oportunidade a trabalhar, a deixar o Espírito Santo trabalhar em você a partir daquilo que você conheceu que você tem, não a partir daquilo que você acha que você tem. A gente precisa dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar na nossa alma e a gente desconstruir das nossas emoções e dos nossos pensamentos uma imagem errada de nós mesmos. Quantos de nós estamos construindo uma imagem de um homem, de uma mulher cheio de fé, mas no primeiro desafio a gente já pergunta: por que, oh Deus? Quantas vezes você já perguntou: por que eu? Por que comigo? Eu já perguntei muitas vezes: por que comigo? Mas nós, como os filhos de Deus, não é essa pergunta que a gente tem que fazer. Quando a gente se vê numa crise, que a gente começar a querer se revoltar por algo estranho que está acontecendo com a gente, com a nossa casa, não é isso que a gente tem que questionar. Não é essa frase que a gente tem que usar. Pergunte-se: por que não eu? Quando você vê que você está passando por uma coisa difícil e que você não gostaria de estar, pergunta assim: mas por que não pode ser eu? Por que eu não posso? Porque quando eu pergunto por que comigo, eu estou dizendo poderia ser com o outro. Por que na minha casa? Eu estou dizendo, podia, entende? Inversamente eu estou dizendo, podia ser na casa do Darcio, por que é na minha? Ué, por que podia ser na Darcio e não a sua? Então a minha fala é: por que não eu? Por que eu não posso? Por que eu não posso sentir dor? Por que eu não posso perder? Por que eu não posso ser confrontado? Por que eu não posso ser desafiado? E são nesses momentos que a verdade do Senhor salta dentro de nós. Meu marido falou, né, que eu fiquei com um monte de traumas. Não fiquei com traumas, não. Foi um momento que eu precisava para ter algumas curas na minha vida que eu achava que estava tudo certo. Quando ele foi internado de novo no sábado, ficou domingo, segunda, terça. Na quarta-feira foi um dia, né, não vou contar toda a história para vocês, mas enfim, tinha uma mulher lá que a apóstola Estela pediu para eu ligar para ela, que era conhecida, e como a apóstola Estela insistiu para eu ligar para essa mulher, que trabalhava lá no hospital, eu liguei para ela, e o dia que ela foi trabalhar foi na quarta-feira, e eu consegui falar com ela. Ela falou: me passa os dados do seu esposo, que eu vou procurar ele. Vou descobrir onde ele está e eu te dou notícias. E justamente o dia que ela foi trabalhar, é o dia que o médico não me ligou, que eu não tinha conseguido falar com ele na parte da manhã, e já era 2h, o horário normal de me darem notícia era de manhã. E a hora que a criatura, bendita, abençoada mulher de Deus, me manda mensagem, que é 2h30, ela manda uma mensagem no meu WhatsApp, escrita assim: eu já encontrei o seu esposo, ele está na UTI, não sei o que lá, assim que eu puder eu vou lá vê-lo. Aí mas como assim, se ontem ele não estava na UTI, por que hoje ele está na UTI? E a criatura atendia telefone? Não. E ela respondia para eu dizer: irmã, você está errada, porque ele não estava, pelo jeito que ela falou, tipo assim, ele piorou, está ruim, eu encontrei ele no sistema, ele está... Aí eu fiquei: quem estava lá em casa? A Lulu. Cadê a Lulu? A Lulu estava lá em casa, né? E a Lulu ouviu eu falando com a mulher. Aí depois eu fui falar para a Lulu: nossa, Lulu, na mesma tranquilidade que você estava, você continuou? Ela falou: eu fiz de conta, porque minhas pernas tremeu. Foi, Lulu. Ela: eu fiz de conta, pastor, eu tinha que ser forte. Mas quando eu ouvi a senhora falando no TI, eu falei: Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Aí naquele instante que eu parei, eu respirei, e aí eu pensei: tá, e se ele tiver? Eu vou fazer o quê? E se ele tiver, por que ele não poderia? E se eu tiver que ficar sem marido, por que eu não posso? Por que não eu? E Deus trabalhou muitas coisas, muitos propósitos dentro do meu coração. Deus precisou revelar alguns altares,
para saber aonde Ele estava dentro de cada lugar no meu coração. Nós precisamos ser provados. Mas não é ser provado para a gente contar a vitória que ele... A minha maior vitória não é dizer para você que meu marido está aqui e vive com saúde. Não é. Essa não é a minha maior vitória. É uma vitória, fica feliz, tá? Não estou dizendo que... Mas não é a minha maior vitória. A minha maior vitória foi algumas coisas que Deus mexeu dentro de mim. E colocou no lugar algumas coisas dentro de mim. E me fez entender que tudo nessa terra é dele. E o dia que eu me desesperar, porque algo que eu achava que era meu, se perdeu, esse algo está representando mais do que o próprio Deus dentro de mim. Eu posso dizer para você que Deus é a pessoa mais importante para mim, mas eu só vou saber de verdade o dia que eu perder alguém, ou que eu tiver a sensação de que eu perdi. Aí eu vou saber a verdade do meu coração, sim ou não? Então nessa manhã, a palavra que o Senhor tem para mim, para você é um alerta. O que está escondido aí, que você está tentando mascarar dentro da sua alma, dizendo, está tudo certo, estou no caminho certo. O que você disse que está certo e que na verdade é uma fala para aliviar a tua consciência do teu não cumprimento de propósito e chamado de Deus na sua vida. O que você está fazendo para maquiar o real chamado de Deus na tua vida, mas você faz algumas coisas ou outras paliativamente para tentar dizer para você que você está confortável e que você tem fé sim. Quando Jesus voltar você vai sim. E quando Ele te pedir conta você vai ter certeza que você fez o que Ele te pediu para fazer. Será? E eu não vou ler todos os textos, todos os capítulos, porque eu acredito que pelo Espírito, não a minha fala, porque eu não sou a melhor pessoa para falar, que eu atropelo tudo, eu saio juntando tudo. E, inclusive, eu pedi para o pessoal, até falei para a Kézia, eu falei, meu Deus, ela falou, o que você vai usar? Eu falei, não vou usar nada, eu vou usar só a Bíblia. Tem alguma coisa que é que escreve? Eu falei, não vou escrever nada. Aliás, era para eu ter falado no começo. Pastores, me ajuda, anota aí, porque o meu sofrimento depois de pregar é fazer folhinha, porque eu não lembro do que eu falei, eu só lembro do que eu senti. E eu não tenho porque eu não sou pregador. Eu acho lindo eles colocam o tópico A, tópico B, tópico C, começa um negócio, mas eu entendi que o meu chamado é compartilhar com vocês as experiências, aquilo que o Espírito fala comigo e algumas coisas que eu trato no pessoal. Mas quando eles me desafiam a estar aqui, eu estou. Mas eu ia pedir, pastores, anota aí como é que vocês vão fazer a folhinha depois, porque depois eu não vou saber. Mas tudo bem, já passou. Aí o pastor fala assim, qual é o tema da tua pregação? Sei lá, eu vou falando que o Espírito vai me falando. Eu não consigo, eu não tenho conseguido. E Deus me falou exatamente disso, e desse texto, e dessa pessoa, hoje no caminho. Deus tem ministrado muito na minha vida, e no tempo de Deus, se for para compartilhar com vocês, eu falo. Tem muitos dias que Deus tem falado comigo sobre Sansão, algumas coisas, algumas etapas, alguns caminhos. Mas eu achei que era para compartilhar com a igreja, mas era só para mim. Porque hoje, quando eu estava vindo no carro, Deus me falou de Jonas. Ele falou, não é Sansão, é Jonas. Eu entendi, quer dizer, eu não entendi, mas eu vou tentar entender. E aí eu entendi que algumas coisas a gente precisa passar como ele, para conhecer a verdade do coração, como ele conheceu a verdade do coração dele quando ele foi desafiado. Olha como que começa o livro de Jonas. O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amiatai, e apresentou... apronta-te e vá à grande cidade de Nínive e anuncia o meu julgamento contra ela, porque eu vi como o seu povo é perverso. Aí o que Jonas fez? Jonas se aprontou, ele se preparou, ele levantou e se arrumou, mas o que ele fez? Ele foi na direção contrária à direção que Deus mandou, a fim de fugir do Senhor. Ele desceu ao porto de Jope, onde se encontrava o navio que estava de partida para onde? Para outro lado.
Só que quando a gente lê, a gente fala, Jonas era muito cara de pau. Deus fala para ir para Jope, ele vai para outro lado, assim, ó, na cara dura. Mas quando você lê o texto, você vê que não é na cara dura. Ele tinha uma desculpa, ele tinha uma explicação para Deus, o porquê que ele estava indo para o outro lado. Ele tinha uma explicação. E se você lê isoladamente a explicação dele, você vai falar, ele tinha razão. E aí ele vai, desce para Jope, encontra um navio que está partido para trás, compra a passagem, embarca para Tarsis, a fim de fugir daquilo que Deus mandou ele fazer. Só que de repente ele entra e começa toda aquela tempestade, e aí a parte B do verso 5, enquanto isso Jonas dormia profundamente, então o capitão desceu para falar com ele, e o capitão chegou para ele e falou assim, como você pode dormir numa situação dessa? E é incrível, Jonas estava tão seguro que o que ele estava fazendo tinha explicação, que ele foi dormir. Quem tem dúvida e insegurança de que está fazendo errado, não consegue descansar. Verdade ou mentira? Quando sua mãe faz o brigadeiro, agora falando para os adolescentes, né? Sua mãe faz o brigadeiro, coloca na geladeira e fala, não é para comer, isso aqui é para a hora da festa. Você vai lá pegar seguro e tranquilo, abrir a geladeira como se nada tivesse acontecido? Os adultos também, né? Não, você vai devagarzinho, suando, abre a geladeira, olha para um lado, olha para o outro, vê se não, alguém está olhando, pega o brigadeiro e sai correndo. Sim ou não? É tenso. É tenso ou não é? Pegar chocolate da bolsa de mulher, é tenso ou não é? Os maridos que o digam. Mas quando é uma coisa que você sabe que você está fazendo certo, você fica tranquilo. Ele estava tão tranquilo com a justificativa que a alma dele tinha para dar, que ele foi dormir. E aí os caras chegam para ele e falam, como que você pode dormir numa situação dessa? Levanta e ora para o seu Deus. Fala aí com o seu Deus, quem sabe ele presta atenção em nós. E aí, ele acorda e ele é obrigado a lembrar do Deus dele, porque quando a gente é obrigado a lembrar de Deus, automaticamente a gente lembra do que ele nos pediu. E aí a gente não consegue mudar de assunto. E aí, eles começam a confrontar, falam, pede. Aí ele acorda e fala, então, sabe o que é? A culpa de tudo isso aqui é minha. Porque, na verdade, não é para eu estar aqui. Os caras não criam no Deus de Jonas. Mas olha como ele era cara de pau, como a gente faz igualzinho. Lá no verso 8. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Os caras perguntou para ele. Aí, quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua nacionalidade? Aí Jonas, descaradamente, igual a gente faz, responde, eu sou hebreu e adoro ao Senhor, o Deus dos céus que fez a terra e o mar. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas lhe havia contado que estava fugindo do Senhor. Aí eles olham e falam, por que você fez uma coisa dessas? Aí Jonas nem quis explicar. Falou, cara, quer saber? Já me joga no mar aí. Eu estou errado mesmo. Primeiro, antes dele reconhecer o Deus dele, ele começa a querer afirmar a fé dele. Porque ele acredita que se ele mostrar que ele é crente no lugar errado, então as pessoas vão ter compaixão dele. Então alguma coisa vai mudar. Não adianta você estar no lugar errado e querer levantar a bandeira de filho. Filho é aquele que obedece. Aí então o que eles fazem? Joga ele. Aí eles jogam ele no mar. Pegam Jonas, lançam no mar e no mesmo instante a tempestade passa. E aí passa o tempo, o peixe engola ele, depois o peixe expulsa ele. E aí, só que antes dele ser expulso do peixe, quando ele está no meio da luta, ele começa, Deus, eu sei quem você é. Deus, sabe, eu estou aqui lançado diante dos teus olhos, por acaso, depois dessa luta que eu estou passando, eu vou tornar a ver o seu templo? Está escrito lá no verso 4, no capítulo 2, eu vou tornar a ver o seu templo? Oh Deus, aí lá no 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, isso na oração dele. E aí, ele é vomitado, aí
ele fala, não, beleza então, eu vou lá cumprir o seu propósito. E ele vai e prega. Porque Deus fala para ele assim, vai lá e leva uma palavra de arrependimento para Nínive. Gente, Nínive é uma cidade terrível. Eles eram muito ruins, os caras eram muito mal. Sabe o que eles faziam? Abria a barriga das pessoas vivas e colocava os gatos para comer as tripas. Para você ter noção da malignidade das pessoas. Deixa eu pegar ele um pouquinho, o dele aqui. Para você ter noção de como era ruim. Os caras eram muito ruins. E Jonas sabia que os caras eram ruins. Sabe o que Jonas queria? Tomara que eles morram mesmo. Eles têm que morrer mesmo, porque eles são muito maus. Mas Deus falou, vai lá e prega arrependimento. Por que você acha, Jonas, que eu amo só você e não amo os outros? E aí Jonas vai e prega o arrependimento. Vai lá, e quando Jonas acaba de pregar, sabe o que acontece com o povo? O que acontece com o povo? O povo se arrepende. E o rei faz um decreto, vai todo mundo jejuar, os bichos, as crianças, o animal. A gente vai se arrepender, a gente vai colocar a boca no pó, a gente vai chorar, porque a gente entendeu que a gente está errado e a misericórdia de Deus virá sobre nós. Aleluia para nós, mas Jonas ficou com raiva. Você acredita? Lá no capítulo 4, o verso 1, diz assim, ó. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ai, que raiva que esse povo se arrependeu. Não era para esse povo se arrepender. Eu não acredito. Se Deus queria trazer arrependimento para o coração deles, eu já sabia que Deus já ia fazer isso. Porque Deus às vezes faz umas coisas que não tem nada a ver. Eu já sabia que Deus ia fazer isso. Por que teve que fazer eu passar por isso para ir lá falar uma coisa que Deus já ia fazer? Ele ficou com raiva. Porque ele queria que aquele povo mais morresse mesmo. Ei, quem ama a Deus, quem diz que o seu Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que a essência dele é Deus, então qual tem que ser a essência dessa pessoa? Amor. Deus não tem amor, ele é amor. E como que você vai e prega arrependimento e fica com raiva porque as pessoas se arrependeram? Porque não foi o resultado que ele queria. Ele queria ir como profeta, dar a palavra e ver a destruição e depois olhar na cara do povo e falar, bem feito, eu vim, eu profetizei, vocês não ouviram, vocês morreram. E aí passa o tempo, orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Deus, eu estava na minha terra quando eu sabia que você ia fazer o que você quisesse. Por que você me fez vir aqui só para fazer o que o Senhor já ia fazer? E aí então, Deus precisa desafiar Jonas mais uma vez. Fala, Jonas, você não entendeu nada, cara. Você não entendeu nada. Quando você faz alguma coisa por mim, Jonas, não é por você. Não é para satisfazer o seu coração, a sua alma. É só para cumprir o meu propósito. E não cabe a você se foi bom, se foi ruim, se foi pouco, se foi muito. Cabe a você obedecer. Jonas, você fala que você é meu filho, você fala que você me ama, você bate no peito junto dos homens e diz que você é profeta e que você ouve e obedece a minha voz, mas quando eu te dou um comando, primeiro você tenta fugir com a desculpa de que se eu não fizer, outro faz. Porque Deus não deixa de fazer o que Ele quer. Eu não sei se você já fez isso. Deus manda você entregar uma palavra para a pessoa, você negocia, vai para casa, não entrega e fala, bom, Deus é tão misericordioso que eu não entreguei, Ele vai usar outro para entregar. A outra entrega. Se eu não for para Nínive, outro vai, porque o propósito que Deus tem em Nínive vai acontecer independente de mim. Cada filho tem a sua característica. E se o pai chamou aquele filho naquele momento, era com ele que ele queria contar. Pode ter 50 mil. Se ele disse que é você, é você. E aí, Jonas prepara um cantinho para descansar, faz uma barraquinha. E aí, de repente, ele deita. Um calor terrível.
um calor terrível. Aí Deus olha e fala assim, eu vou mostrar para ele de novo onde está o coração dele. Aí Deus faz crescer da noite para o dia um pé de abóbora. Algumas versões falam de uma aboboreira. E cresce uma árvore com bastante ramos. E quando ele acorda, ele vê aquela árvorezinha. E aí vem um vento, um sol quente. E tem uma árvorezinha ali cobrindo a carequinha dele. Há quem diga que ele estava careca. Só que no outro dia, quando ele acorda, ele descobre que uma largatinha, um verme, comeu o caule da árvore e a árvore morreu. Só que morreu no momento que ele mais precisava. Se você ler o capítulo 4, quando termina o capítulo, no verso 7, mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme. Em uma outra versão está escrito uma lagarta. Ah, vocês colocaram a versão da aboboreira, que bonitinho. No versículo 7, mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme qual feria a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele desfalecia, pelo qual ele pediu a sua morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Faz sentido você ter tanta cólera por causa de uma planta? Ele respondeu, é razoável sim. É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor e disse, tem compaixão da planta que não te custa trabalho nenhum, o qual você não fez crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Você está chorando porque você perdeu o emprego, você está chorando porque você mora longe, você está chorando porque você queria uma roupa nova, você está chorando porque o seu filho não está com saúde, você está chorando porque a cura que você queria não recebeu, você está chorando e justifica que o seu choro é mais importante do que bilhões de pessoas no mundo que está indo para o inferno. Você está chorando por coisas que você desfruta, que foi o próprio Deus que te deu, porque a saúde para trabalhar é Deus que deu, o emprego para trabalhar foi Deus que deu, os filhos que temos, o esposo que temos é de Deus. E quando alguma coisa dessa está fora do lugar, a gente sente, chora e fica irado. E quando o mundo está indo para o inferno, e quando a gente vê o que está acontecendo no Afeganistão e naqueles países orientais, e a gente não chora, mas a gente chora porque alguém nosso que é do Senhor foi para a glória, e a gente não chora quando vê milhares de crianças e mulheres sendo mutiladas, assassinadas sem conhecer a Deus. Por que o nosso choro não é o mesmo? A gente não vai mais para a igreja porque a liderança não nos visitou, mas a gente não chora e não fica com a mesma ira quando Satanás vai lá e destrói as casas onde nem conhecem Jesus. E eu não vou longe não. Do seu lado, do lado da tua casa, o teu vizinho, o teu colega de faculdade, o teu colega de trabalho. Eu sou crente, eu sirvo ao Deus vivo. Postar no Instagram é fácil. Colocar mensagem bonitinha no Facebook é fácil. Como já dizia lá em Hebreus, não lembro o endereço. Mostre-me a sua obra sem fé, que eu mostro. Mostre-me a sua fé sem obra, que eu mostro a minha obra sem fé. Coloque-se de pé. Eita, pastora, toda vez que a senhora vem para chacoalhar a gente, eu não vou receber chacoalhão sozinho, porque nós somos a mesma família. Amém? E nós vamos juntos para a eternidade. E nessa manhã nós vamos orar, antes de sairmos daqui de ir para casa. Nós vamos orar. Eu vou orar pela minha vida. Você vai orar pela sua vida. Você vai pedir ao Senhor que te dê coragem de ver as verdades, as verdadeiras motivações, de que você tenha coragem de descobrir o real motivo do seu choro. Deus, mostra para mim por que eu fico me escondendo e mostrando um monte de desculpas, mas tentando dizer que o Senhor é o meu Deus e que eu vou te servir até a morte. Ou eu vou te servir enquanto eu viver.
Te servir enquanto eu vivo, mas servir até morrer, para morrer é outra história. Os dias estão maus e eles não vão melhorar. Eu vou repetir. Não sou profeta do caos. A palavra diz: os dias estão maus e eles não vão melhorar. O mar está aí e ele não vai secar. A fornalha está sendo aquecida mais 7 vezes. Eu vou repetir. A fornalha está sendo aquecida mais 7 vezes. E a gente vai ser jogado lá dentro. Não adianta você orar e dizer, por favor, não me joga. A gente vai. A diferença é, você é o que joga ou você é o que entra? Porque o que joga morre jogando. Está escrito lá na palavra. Que os caras fortes que foram jogar, os 3 homens na fornalha, eles foram queimados, nenhum saiu. Os que foram jogar, mas os que realmente caíram lá dentro, que receberam a sentença, não saíram nem com cheiro de fumaça. Mas para sair da fornalha sem cheiro de fumaça, precisa saber quem é o Deus que serve. E precisa ser ousado a ponto de renunciar àquilo que precisa. E parar de chorar pela boboreira e chorar pelo povo. Para de chorar por um pé de planta que nasce hoje, amanhã morre. E só porque estava cobrindo a tua cabeça você era feliz? Só porque você tinha sombra você era feliz? Você tem que ser feliz porque está vendo o povo se arrepender. Você tem que ser feliz porque tem alguém do teu lado para você amar. Você tem que ser feliz porque tem alguém no teu grupo de alívio para você servir. E servir não é aparecer na foto. Servir é estar na hora do choro, onde ninguém vai. Tem coragem? Jesus vem buscar a sua igreja. E a igreja de Jesus está dentro da igreja dos homens. A igreja de Jesus não é a placa. São algumas pessoas que estão dentro de cada igreja. São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Minha comida, minha bebida, é a vontade do meu Pai. Não descanso e não me canso até que Ele venha. A minha família é os que fazem a vontade do meu Pai. Tem um clamor no teu coração? Tem um clamor no teu coração? 4. Glória a Deus, já está valendo. Glória a Deus, já está valendo. Está valendo, está valendo. Está valendo. Porque um que obedece salva mais de 120 mil. Tudo bem, se só um, se só 2. Há um clamor no teu coração? Então erga agora a tua voz e clame. Fala, Senhor, por favor, mostra para mim a verdade que eu estou fingindo que não existe. Mostra para mim a real motivação do meu coração nessa manhã. Senhor, nós clamamos, Pai. Clamamos, Senhor, pela manifestação do Teu Espírito. Aonde se move e traz para fora da nossa alma, das nossas emoções, a parte que precisa tanto ter experiência com Teu Espírito. Aonde nós precisamos ser revelado. Porque, Senhor, está escrito na palavra que enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. E nós entendemos que quando a Bíblia fala do coração, está falando das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos enganos. Ah, Senhor, mas que nessa manhã venha a verdade. Senhor, que nós sejamos ousados como Davi, a ponto de dizer, prova-me, Senhor. Sonda-me e prova, vê se há em mim algum caminho mau, aonde eu estou achando que está certo e está errado. Senhor, ajusta a minha visão, ajusta o meu coração, Senhor. Porque eu sei que os dias maus virão, mas se eu estiver, Senhor, firmado em Ti, exatamente no propósito, Pai, eu não vou temer. O Teu nome será conhecido não é pelo que eu falo para as pessoas, mas é pelo que as pessoas veem na minha vida, Deus. Oh, Senhor, é pelo amor que eu posso expressar. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Quantas vezes nós criticamos a vida de Jonas, mas nós fazemos a mesma coisa. Mas nessa manhã nós nos rendemos aos Teus pés.
Senhor, não gostaríamos de ser desafiados. Não gostaríamos, Senhor, de ter perdas, de ter mortes, Senhor, de tantas coisas. Mas faça-nos entender, como está escrita a Tua palavra, que assim, Senhor, como o crisol é para a prata, assim como o fogo é para o ouro, assim o Senhor prova o nosso coração. O nosso coração só pula para fora quando a gente é jogado no fogo, Deus. Aí a real motivação vem. Aí os nossos fingimentos vêm. Aí aquilo que a gente dizia que era verdade, a gente vê que era mentira. Mas que nessa manhã, Senhor, oh Deus, faça a sua oração, não espera que alguém te ajude. Porque no dia do desafio eu não vou estar lá. Você vai estar sozinho na estrada. Teu desafio não vai ser aqui dentro da igreja com essas centenas de pessoas. O teu desafio vai ser lá sozinho. E lá sozinho eu não vou estar para clamar para você ouvir minha oração. Lá sozinho é você e o Deus que você julgava conhecer, mas que está tentando se apresentar a você de novo. Se importe menos com o que vão olhar da sua decisão, o quanto vai custar a tua decisão. Se importe mais qual será o resultado da tua decisão. Em nome de Jesus.